Quem vai conversar com a gente a partir de agora é o nosso repórter Felipe Pereira, que está lá em Brasília, acompanhando toda a movimentação, inclusive do campo bolsonarista lá na Câmara dos Deputados e também do campo governista. Hoje, o líder do governo na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, fez um pedido para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Alexandre de Moraes, para que o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, seja impedido de assumir um cargo eventualmente numa secretaria estadual ou em uma secretaria municipal. Mas o Felipe Pereira vai explicar tudo para a gente, como é que é essa história e por que o Lindenberg fez esse pedido. Muito boa noite, Felipe. Boa noite para ti, boa noite para o Graciliano e para a Mari. E eu vou explicar, inclusive, uma coisa que eu acho que é importante que venha antes. O Lindenberg não foi escolhido líder do PT à toa. O líder do PT primeiro foi o Zeca Dirceu, depois foi o Odair, que eram deputados com perfis mais de negociador, um perfil menos do embate. E aí, quando tem um ano pré-eleição, um ano que ia ter julgamento de Jair Bolsonaro, o PT tira esses deputados e coloca o Lindenberg, que foi um líder estudantil bastante aguerrido, para que ele, já prevendo que ia haver enfrentamentos e que para que ele se posicionasse. Ele faz isso desde que ele assume. O Eduardo Bolsonaro é vítima ele é alvo, melhor usando a palavra, de petições na justiça do Lindenberg desde antes de ele mudar para os Estados Unidos. Então, e agora com toda essa situação, como você falou, domingo acabou o prazo da licença do Eduardo Bolsonaro. É uma questão de defesa da liderança do PL aqui na Câmara para que ele não perca o cargo, e se aventou essa possibilidade de que ele assuma uma Secretaria de Estado municipal. Por quê? Porque como acabou a licença, agora começa a contar o prazo de faltas, e tem um ato da mesa que estabelece que depois é feito um percentual das faltas, e se ele passar de um terço, acho que é esse ele perde o cargo. E aí o que eles fazem para que ele não perca o cargo? Procura-se um governador aliado, procura-se um prefeito aliado para que dê uma secretaria. Porque quando tu é secretário, tu pode pedir licença para assumir o cargo, então você está livre de perder o mandato, que é uma prerrogativa muito importante. Então, é essa tentativa, e aí eu falei com o Lindenberg hoje, ele colocou Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, porque são os estados que ele viu na mídia que poderiam estar cogitando entregar uma secretaria, e ele argumenta isso que eu falei para vocês, e ele também fala que que existe uma tentativa de obstrução de justiça usando as prerrogativas de um chefe do executivo, seja um prefeito ou um governador. Então, é uma manobra que eles tentam estancar. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, é o que tem falado mais abertamente sobre essa possibilidade. Agora, seria muito esquisito ter um secretário municipal ou estadual atuando no exterior, né? Seria Na prática, a gambiarra aí, ela ia produzir um funcionário fantasma, né? Claro, a não ser que crie-se uma secretaria avançada, um posto avançado no exterior para negociar eventuais parcerias ou interesses econômicos do Estado, do município no interior. Mas é uma gambiarra. É uma gambiarra, né? É uma gambiarra para produzir para preservar o mandato de alguém que não aparece no seu posto de trabalho. Assim, vamos lá, gente. O Eduardo Bolsonaro é um deputado que teve uma enormidade de votos aqui em São Paulo, foi mais votado aqui em São Paulo. Quando ele resolveu ir para os Estados Unidos, articular ali a direita americana, uma base do Trump para tentar fazer pressão sobre o Brasil por conta do processo dele, ele assumiu um risco, claramente, entendeu? Ele assumiu um risco. Agora, esse negócio de pegar a prefeitura do município X ou do estado X, transformar ele em secretário, ele morando nos Estados Unidos, olha, é uma situação um pouco ridícula, viu? Me desculpa a franqueza. Agora, tem um outro ponto, por mais ridícula que seja a situação, e por mais gambiarra que seja,
será que cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar o que um governador de estado pode fazer ou não pode? Se o governador quiser abrir uma secretaria no exterior, tem precedente. Tem? Tem precedente. O precedente que eu me lembro é a da proibição da presidente Dilma Rousseff nomear o presidente Lula. O ex-presidente Lula, ministro da Casa Civil em 2016. O episódio do Bessias. Tiraria, do Bessias, o que tiraria o Lula do foro na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, do juiz Sérgio Moro. Assim, o Supremo já decidiu esse tipo de coisa. Você voltar para o Gilmar, ou para o ministro Gilmar Mendes hoje, e perguntar, o senhor acertou, porque depois ele se torna um dos maiores críticos do Moro e da Lava Jato. Você perguntar se ele fez certo ou errado naquele momento, ele fez certo, tinha uma tentativa de obstrução. Ele enxergou uma tentativa de obstrução à justiça ali naquele momento. O Eduardo já está sendo investigado por obstrução da justiça, né? Que é o cerne desse inquérito. Mas aí, no caso, é uma tentativa dele não perder um mandato, né? O processo e a investigação prosseguem. É uma discussão interessante. E esse precedente que você mencionou é muito pertinente. Eu não sei se o Supremo, nesse momento, assim, pela decisão do Alexandre de Moraes, e já havendo um precedente, eu não sei eu não contaria com a boa vontade do Alexandre de Moraes se eu fosse o Bolsonaro ou o filho dele. Não contaria não dá com para isso. contar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o Felipe quer acrescentar. Diga lá. Eu acho que a oposição está contando também com a boa vontade do Hugo Motta, porque os sinais que ele dá ultimamente, hoje mesmo aqui, ia ter porque o que acontece? Tem comissões que discutem temas específicos, e os bolsonaristas, eles comandam duas, que é a de segurança pública e a de relações exteriores, que era inclusive a comissão que o Eduardo Bolsonaro queria antes de ir para os Estados Unidos. Eles convocaram uma comissão para hoje. O Eduardo Motta está fora, o Hugo Motta está fora do Brasil. Ele publica um ato da presidência dizendo que não pode funcionar a comissão de hoje até o último dia útil antes do recesso. Isso indica que, é um sinal político. Essa casa aqui, a Câmara, é feita de atitudes políticas, nada é feito de graça. E ele indica que não está gostando do que aconteceu, de que não está... Inclusive outras coisas que... Tem 4 tentativas de livrar o Eduardo Bolsonaro de perder o mandato. A mais antiga é do Evair de Mello, um deputado do PP do Espírito Santo, que protocola um projeto para que ele possa votar nos Estados Unidos, está na mesa do Motta faz 3 semanas, e ele não deu encaminhamento. Então, esses sinais passam a ser dados. Sem contar a questão da anistia, né? Não sei se você chegou a mencionar, Felipe, a votação da anistia também, que tá engavetada, né? O discurso do líder do PL, o Sóstenes Cavalcanti, que é quem trabalha alinhado com a presidência do partido, com o Valdemar, é de que ainda há caminho político. Eles criaram 3 comissões aqui para reagir o que eles chamam de ofensiva de perseguição do STF, e uma delas é de articulação política para colocar anistia para votar. Só que você conversa com os outros deputados, eles falam que eles não têm esperança de colocar anistia sendo votada com base em articulações aqui dentro da Câmara. Eles acham que o único caminho é que essa manifestação que está sendo convocada para o dia 3 de agosto, que é o dia anterior à volta do recesso, seja muito, muito grande e que possa vir da rua alguma pressão para isso ser votado. E eles também têm outra esperança, que é o tempo, de acordo com eles, do tarifato joga a favor deles. Agora o Eduardo está sendo cobrado, mas quando entrar em vigor, vão cobrar o Lula, porque não resolveu isso, e aí tira o foco deles e eles podem conseguir virar o jogo. É a estratégia que a oposição está tentando nesse momento. Felipe, vou te liberar, que eu estou vendo que só tem você aí, a estátua do Ulisses Guimarães lá atrás. Vou te liberar para você poder descansar. Muito obrigado por nos ajudar aqui no Poder e Mercado. Um abraço e até mais. Um abraço, boa noite para você.